Você já teve a sensação de que sempre vai ser do mesmo jeito? Eu sempre fui ansiosa, eu nunca consigo terminar o que começo, eu não sou inteligente o suficiente, eu não vejo jeito para isso. Talvez você já tenha falado alguma dessas frases. E se eu te dissesse que existe uma grande diferença entre dizer eu ainda não consegui ou nunca vou conseguir? Hoje eu quero conversar com você sobre um livro que me fez refletir muito, tanto na minha vida quanto dentro do consultório. É o livro Mindset, da Carol Dweck. Esse livro ele teve quase 2 milhões de cópias vendidas no mundo. A autora ela é uma professora de psicologia de Stanford, que dedicou décadas de pesquisa para compreender como a nossa forma de pensar influencia a maneira como vivemos. E o que mais me chamou a atenção nesse livro é que ele não fala sobre pensamento positivo. Ele fala sobre a maneira como interpretamos nossas capacidades. Essa diferença muda tudo, sabe? O mindset, que é o nome do livro, ele significa mentalidade. É a forma como enxergamos nossas habilidades. E o livro traz que existem dois modelos: a mentalidade fixa, onde as pessoas acreditam que, eu nasci assim, eu não consigo mudar, não sou boa nisso, sempre vou ser desse jeito. E isso traz um resultado onde a pessoa fica com medo de errar, ela interpreta críticas como ataque. Imagina só, uma criança aprendendo a andar de bicicleta, ela cai, levanta, e cai de novo, levanta outra vez. E agora, imagine se na primeira queda da criança ela concluísse que não nasci para andar de bicicleta. Provavelmente ela nunca aprenderia. Mas o curioso é que fazemos exatamente isso na vida adulta. Já a mentalidade de crescimento, a pessoa pensa: ainda não consigo, mas eu posso aprender, posso melhorar, e o erro faz parte. E o resultado de pensar assim é que ela continua tentando. E sabe o que eu acho mais interessante? É que muitas vezes a gente nem percebe que está vivendo com essa mentalidade fixa, sabe? Ela aparece assim nas pequenas frases do nosso dia. Talvez você já tenha dito alguma delas, sem nem perceber. Eu nunca fui boa em falar em público, eu sou péssima em matemática, eu não consigo manter uma rotina. A questão é que essas frases parecem descrever um comportamento, mas aos poucos ela passa a definir a nossa identidade. E existe uma diferença enorme entre dizer eu tenho dificuldade para organizar o meu dinheiro e eu sou desorganizada. Quando você transforma um comportamento em identidade, você também começa a acreditar que aquilo nunca poderá mudar. E aí acontece algo muito curioso. Se eu acredito que sou desorganizada, por que eu tentaria aprender organização? Se eu acredito que sou incapaz, por que eu aceitaria um novo desafio? A própria crença começa a limitar as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Será que você já percebeu alguma frase parecida saindo da sua boca? Qual foi a frase que mais você repetiu para si mesmo? Quando eu li esse livro, foi impossível não lembrar de muitas mulheres que chegam até a terapia. É interessante porque muitas vezes elas chegam carregando rótulos e rótulos pesados sobre si mesmas. Rótulos que, em alguns momentos da vida, passaram a acreditar que eram verdades. É muito comum ouvirmos frases, como eu sou ansiosa. E quando eu escuto isso, gosto de fazer uma reflexão.
Será que a ansiedade define quem é essa pessoa? Ou ela está vivendo um momento em que, né, a ansiedade está muito presente na vida dela? Porque existe uma diferença enorme entre a ansiedade fazer parte da sua vida e a experiência de estar ansiosa definir quem você é. Quando alguém acredita que a própria ansiedade é ela, muitas vezes passa a enxergar aquilo como algo permanente, como se não houvesse a possibilidade de mudança. Outra frase que também aparece assim com bastante frequência é: eu sou insegura. E novamente vale a reflexão: será que essa pessoa nasceu insegura? Ou será que ao longo da vida passou por tantas críticas, comparações, rejeições ou experiências dolorosas mesmo, que aprendeu a duvidar de si mesma, a duvidar, né, da capacidade de seguir, de ter confiança nela mesma. E se isso foi aprendido, também pode ser ressignificado. Outra frase comum também é: eu não consigo dizer não. Mas será que ela realmente não consegue? Ou será que durante muitos anos aprendeu que precisava agradar todo mundo, evitar conflitos e colocar sempre as necessidades dos outros em primeiro lugar? Talvez ninguém tenha ensinado a essa mulher que estabelecer limites também é uma forma de cuidado consigo mesma. E aprender é muito diferente de nascer sabendo. Às vezes, passamos anos acreditando que existe algo de errado com quem somos, quando na verdade estamos olhando para comportamentos que foram sendo construídos ao longo da nossa história. E essa é uma diferença muito importante. Porque se um comportamento meu fosse aprendido, ele também pode ser transformado. Percebe como existe uma diferença enorme? Uma das coisas que mais me marcou foi perceber que muitas vezes transformamos experiências em identidade. O problema é que nossa mente começa a tratar essa conclusão como uma verdade e passamos anos vivendo como se fossem fatos, realidade. E talvez você esteja se perguntando: mas o que isso tem a ver com a terapia? Na verdade, tem tudo a ver, porque muitas das coisas, né, que fazemos na terapia não é convencer alguém de que ela é perfeita, também não é fingir que as dificuldades não existem. A ansiedade existe, o medo existe, a insegurança existe, as dores que as pessoas vivem também existem. A terapia não apaga a história de ninguém. O que ela faz é ajudar a pessoa a olhar para essa história de maneira diferente. E aos poucos ela começa a perceber que é muito maior, que ela mesma é maior do que os sintomas que ela está vivendo. Uma pessoa pode sentir ansiedade, mas isso não resume quem ela é. Ela pode estar vivendo um período de insegurança, mas não quer dizer que ela seja uma pessoa insegura. Ela pode ter medo de se posicionar hoje, mas isso não quer dizer que ela nunca será capaz de colocar limites nas situações. Ela pode ter vivido experiências muito difíceis na infância ou em algum outro período da vida, mas essas experiências não precisam determinar o resto, né, de toda a sua história. Eu acredito que é um dos aspectos mais bonitos do processo terapêutico em si, porque muitas vezes a pessoa chega acreditando que precisa mudar quem ela é, mas ao longo do processo ela acaba percebendo que talvez não precise mudar a sua essência. O que precisa mudar é a forma como ela olha para si mesma.
ela começa a questionar crenças que carregou por muitos anos. Exemplo, eu nunca vou conseguir, eu não sou boa o suficiente, eu sempre vou depender da aprovação dos outros. E quando essas crenças começam a ser questionadas, novas possibilidades aparecem. A pessoa passa a se experimentar comportamentos que antes pareciam impossíveis. Ela começa a se posicionar, aprende a estabelecer limites, passa a desenvolver mais a sua autoconfiança, aprende a lidar melhor com os próprios erros, não porque se tornou uma pessoa perfeita, mas porque deixou de acreditar que precisava ser definida pelas suas dificuldades, sabe? Talvez essa seja uma das coisas que mais me encanta na terapia. Acompanhar pessoas que chegaram acreditando que estavam quebradas, descobrirem aos poucos que elas nunca foram definidas pelas dores que carregavam. E foi justamente por isso que esse livro me marcou tanto, sabe? Porque ele coloca em palavras algo que eu vejo acontecer frequentemente na prática clínica, sabe? Quando uma pessoa muda a forma como interpreta a si mesma, ela também começa a mudar a forma como ela vive. A psicanálise, essa é a essência da psicanálise, né? Se eu pudesse resumir esse livro em uma única frase, seria esta: quem você seria se parasse de acreditar que suas dificuldades definem quem você é? Talvez hoje você esteja olhando apenas para aquilo que ainda não conseguiu fazer, mas existe uma diferença enorme em dizer e em acreditar, eu não consigo, e dizer, ainda não consigo. Às vezes, essa pequena palavra muda completamente a forma como enxergamos nossa própria história. E se você gostou desse tipo de conteúdo, eu quero trazer mais vídeos comentando livros que fizeram diferença na forma de compreender o comportamento humano, que fizeram diferença na minha própria vida, e também na prática clínica que eu exerço. Então, se inscreva no canal, deixe seu comentário, me contando qual livro mais marcou a sua vida e compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa reflexão.